Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório, seja muito bem-vindo e continuamos os estudos do provimento 149 do CNJ, que trata do Código de Normas Nacional, da Corregedoria Nacional de Justiça. E nesse encontro falaremos sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada aos cartórios. Tudo de acordo com o provimento 149 e as diversas disposições contidas neste provimento acerca da LGPD. Podemos dividir o estudo da LGPD no provimento 149 em duas partes. Aquela que trata no âmbito geral, a todas as serventias, e aquelas que tratam especificamente a cada um dos tipos de serviço. Para a gente fazer o estudo da parte geral, eu achei que não seria viável fazer a leitura de todo o texto da norma, já que é bem extenso. Então eu resolvi fazer um resumo visual aqui, na verdade a inteligência artificial fez para mim, e a gente vai fazer a leitura aqui desse resumo e acho que já está de bom tamanho para compreensão e especialmente para responder as questões que venham a cair no ENAC. E aí sim, na parte específica para cada serviço, a gente vai dar uma atenção mais especial. Então, no tocante aqui à parte geral, né? Eu pedi para a inteligência artificial fazer um resumo visual e ele trouxe aqui dividido por artigos e parágrafos. Então vamos começar a leitura aqui. No que se refere às disposições gerais, o artigo 79 fala que as serventias extrajudiciais devem cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. A aplicação independe do local onde os dados estiverem armazenados. Existe a necessidade de cumprir as diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Quem tiver alguma dúvida pode consultar a lei para verificar esses detalhes. O parágrafo 2º fala das disposições sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Não são prejudicadas pela LGPD, então existe uma prevalência então no que se refere ao combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro sobre a proteção de dados pessoais. O artigo 80 fala que o tratamento de dados deve atender ao interesse público e às competências legais das serventias. O artigo 81 ratifica a criação da Comissão de Proteção de Dados, que é uma comissão no âmbito do CNJ, que tem caráter consultivo. O artigo 82 fala que os responsáveis pelas serventias são controladores de dados pessoais. Essa informação é relevante, é muito relevante porque o conceito de controlador está na LGPD, mas o que importa saber nesse momento é que para todos os fins, os delegatários são os controladores dos dados pessoais no âmbito de suas respectivas serventias. E os administradores de operadores nacionais também são controladores. Os operadores nacionais a gente vai ver mais à frente. O artigo 83 define o operador como pessoa ou empresa contratada para tratar dados em nome do controlador. Então, temos aqui a definição do operador dos dados pessoais e do controlador dos dados pessoais. O controlador é o titular da serventia, enquanto que o operador não. O operador ele vai trabalhar de acordo com o treinamento fornecido e as diretrizes estabelecidas pelo titular do serviço. No que se refere à governança do tratamento de dados, o artigo 84 fala que as serventias devem adotar medidas técnicas e organizacionais, como nomear encarregado de proteção de dados, mapear a atividade de tratamento, elaborar relatório de impacto, adotar políticas de segurança e privacidade, criar procedimentos para atendimento aos titulares, garantir conformidade de terceiros com a LGPD e treinar e capacitar prepostos. Mapeamento das atividades de tratamento. O artigo 85 fala que o mapeamento de dados deve identificar o banco de dados, o ciclo de vida dos dados, criar inventário de dados pessoais com informações como finalidade, categoria de dados, base legal, prazos de conservação e medidas de segurança, e pode-se usar em formulários e programas adaptados para o registro do fluxo de dados. A seção 4 trata da revisão dos contratos. O artigo 86 fala que deve-se revisar e adequar os contratos à LGPD, o que inclui contratos com empregados, modelos de contratos e convênios externos, elaborar os termos de tratamento de dados, incluir cláusulas de descarte de dados, criar procedimentos de auditoria para a gestão de terceiros. E o artigo 87 fala que deve-se exigir que fornecedores de tecnologia se adequem à LGPD. Aqui é importante mencionar os sistemas, né, de automação das serventias, eles devem também estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados.
Aí a seção 5 trata do encarregado de proteção de dados, que o titular da serventia deve, então, na qualidade de controlador, contratar, né? Então deve ser designado aí o encarregado. Ele pode ser terceirizado. As serventias de classe 1 e 2, que são serventias com menor porte, podem compartilhar o encarregado. A nomeação é de livre escolha do titular da serventia. Então, o mesmo encarregado pode atender várias serventias, desde que não haja conflito. Né? Então, esse encarregado aí vai ficar à frente aí da operacionalização da LGPD no âmbito de cada cartório. A seção 6 trata do relatório de impacto. É necessário elaborar o relatório de impacto para tratamento de alto risco, deve incluir medidas de mitigação de riscos. As entidades de classe podem fornecer modelos, serventias de classe menor 1 e 2 podem usar modelo simplificado, enquanto as maiores devem usar o modelo completo. Isso com relação ao relatório de impacto. A seção 7 trata das medidas de segurança. Deve ser implementadas medidas de segurança para proteger os dados pessoais, inclui política de segurança, avaliação de sistemas e treinamento. Deve-se comunicar incidentes de segurança à NPD e ao juiz corregedor em até 48 horas, e esse prazo aqui é importante. Então, todos os incidentes de segurança, como vazamento de dados e coisas nesse sentido, devem ser comunicadas ao agente regulador, né, de dados pessoais, que é a NPD, e também ao juiz corregedor no prazo de 48 horas. O artigo 92 fala da inutilização e eliminação de documentos devem impedir a identificação de dados pessoais. O artigo 93, digitalizar documentos físicos e armazená-los com controle de acesso. Na seção 8 fala sobre o treinamento, que deve ser realizar treinamentos regulares sobre proteção de dados, capacitar novos funcionários e manter comprovantes de treinamentos. A seção 9 trata da transparência e atendimento a titulares. Então, deve ser criado um canal para atendimento de solicitações e reclamações para atender os titulares aí dos dados. O artigo 96 deve-se divulgar informações sobre tratamento de dados e direitos dos titulares. O artigo 97 fala na necessidade de disponibilizar avisos de privacidade e cookies nos portais das serventias. O artigo 98 fala que deve ser garantido acesso gratuito a dados pessoais, exceto para atos notariais e registrais. Daí vai haver a cobrança de monumentos. E a seção 10 fala das certidões e compartilhamento de dados. A emissão de certidões deve ser proporcional à finalidade, a identificação do solicitante em pedidos de certidões telemáticas, compartilhamento de dados com centrais deve ser proporcional e eficiente, o compartilhamento com órgãos públicos exige lei, convênio ou ato normativo, necessidade de criptografar ou pseudonimizar dados ao compartilhar com terceiros, dados para indicadores estatísticos devem ser anonimizados, e, finalmente, a corregedoria verificará a conformidade com a LGPD durante correições. Então, é uma leitura bem corrida aqui, mas quem tiver interesse em aprofundar, vai no provimento 149, dá pelo menos uma lida geral, mas é bastante coisa. Eu já oriento nesse sentido. Agora vamos tratar da parte que mais interessa. Eu acredito até que para formular as questões, essa parte aqui parece ser mais atrativa, né, para um examinador, porque trata realmente do dia a dia da serventia, quando se pode ou quando não se pode emitir tal ou qual certidão, e uma série de outras questões, né, documentos arquivados na serventia, se pode ou não pode. Então isso tudo a gente vai ver a partir de agora. Primeiramente, tratando do tabelionato de notas e a proteção de dados, o artigo 106 fala que a emissão e o fornecimento de certidão de ficha de firma e dos documentos depositados por ocasião de sua abertura somente poderão ser realizados a pedido do titular referido nos documentos, seus representantes legais e mandatários com poderes especiais ou mediante decisão judicial. Então, no primeiro artigo dessa parte, a gente trata aqui da ficha de firma, que é aquela aberta por ocasião do reconhecimento de firma, bem como os documentos que tenham sido depositados por ocasião de sua abertura. Então, existe uma norma, uma regra específica aqui que fala que somente pode ser fornecida essa certidão ou os documentos a pedido do titular referido nesses documentos. Ou então seus representantes legais, né, tratando de pessoa jurídica e tal, e mandatários também com poderes especiais. E, por fim,
a decisão judicial, né, que sempre vai constar expressamente, embora não precisasse. E aí o artigo 107 fala que o fornecimento de certidões para solicitantes legitimados pode ocorrer por meio de cópia reprográfica. Aqui está tratando, na verdade, das certidões das fichas de firma, né? Deveria ser um parágrafo do artigo 106, e não das certidões em geral. Então, basta aqui fazer a cópia da ficha de firma e fornecer aí ao interessado nessa ficha. Artigo 108, o pedido de lavratura de ata notarial realizado por um dos pais ou pelo responsável legal, envolvendo dados pessoais de sujeito menor de 12 anos de idade, será considerado como consentimento específico e em destaque para o tratamento dos dados da criança. Então, aqui está tratando das atas notariais envolvendo pessoas menores de 12 anos de idade, e a Lei Geral de Proteção de Dados exige, no tratamento de dados de criança, que haja o consentimento específico e em destaque pelos responsáveis legais pela criança. Então, nesse caso aqui, o próprio pedido de lavratura de ata notarial já é considerado. O artigo 109, nos atos protocolares e nas escrituras públicas, não haverá necessidade de inserção da condição de pessoa exposta politicamente. Então, essa aqui é uma questão que já entrou, já saiu do código, mas agora, ao que tudo indica, ao que parece, não há necessidade mais da inserção dessa condição de pessoa politicamente exposta nos atos protocolares e nas escrituras públicas em geral, né? Então, se o prefeito da cidade, por exemplo, um vereador, alguém que tenha um cargo alto na administração pública, adquirir um imóvel, etc. e tal, não é necessário colocar ali a condição de pessoa exposta politicamente. O artigo 110, a certidão de testamento somente poderá ser fornecida ao próprio testador ou mediante ordem judicial. Essa aqui é importante. E após o falecimento, a certidão pode ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. Portanto, o testamento, enquanto o testador for vivo, ele só pode ser fornecido, né, a certidão desse testamento ao próprio testador, ou então mediante ordem judicial. Como eu disse, a ordem judicial sempre vai poder, né, com ordem judicial sempre vai se poder fornecer certidões, né? Não era necessário constar expressamente. Mas nesse caso aqui, então, falecendo então o testador, aí sim poderá ser fornecida a quem apresentar a certidão de óbito. E me parece que a certidão de óbito é exigida aqui, então, somente para garantir, né, que a pessoa realmente tenha falecido. E a comprovação seria a certidão de óbito. O artigo 111, no ato notarial, serão inseridos na qualificação dos sujeitos o nome completo de todas as partes, o documento de identificação ou, na sua falta, a filiação, o número de CPF, a nacionalidade, o estado civil, a existência de união estável, a profissão e o domicílio, sendo dispensada a inserção de endereço eletrônico e de número de telefone. Então, a parte mais importante é esse final aqui. Embora todo o artigo também tenha a sua importância, né, para quem vai fazer a segunda fase de concurso, aqui já temos todos os elementos de identificação e qualificação das partes nos atos notariais. Agora, no que se refere ao registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, né, e a proteção de dados, o artigo 112 fala que as notificações que tenham dados pessoais devem ser feitas preferencialmente pelo RTD da circunscrição do destinatário. Quando assim não ocorrer, a notificação deverá ser enviada junto à folha adicional informativa com os dados tratados do notificado. Portanto, aqui a preferência, então, para o RTD da circunscrição do destinatário, o que já é assim. Agora, entrando na próxima seção, vai falar do RCPN, o Registro Civil das Pessoas Naturais, e a proteção de dados. O artigo 113 é livre o acesso às informações constantes nos livros de Registro Civil das Pessoas Naturais, por meio de certidões de breve relato, com as informações regulamentadas em lei, neste Código de Normas e em outras normas compatíveis, independentemente de requerimento ou de identificação do requerente. Então, aqui a primeira informação relevante, né, as certidões em breve relato, elas podem ser fornecidas independentemente de requerimento da parte ou ainda de identificação do requerente. Então, qualquer pessoa pode solicitar qualquer certidão em breve relato que esteja no cartório de registro civil. Tá? Então, essa é a primeira informação relevante. Veremos que temos certidões inteiro teor, certidões em breve relato, certidões conforme quesitos.
Então, no que se refere a em breve relato, não há maiores problemas aqui para o seu fornecimento. O artigo 114, as certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus representantes legais, mandatários com poderes especiais, serão expedidas independentemente de autorização do juiz corregedor permanente. Então, agora a gente já entra nas certidões de inteiro teor. E quando elas tenham sido requeridas pelo próprio interessado ou pessoa que tenha poderes conferidos para tanto, elas podem ser expedidas tranquilamente sem necessidade de autorização do juiz. Mas isso só para os próprios interessados. O parágrafo 1º, nas hipóteses em que a emissão da certidão for requerida por terceiros e a certidão contiver dados sensíveis, somente será feita expedição mediante autorização do juiz competente. Então, aqui nesse caso, a emissão da certidão em inteiro teor, né, já que é um parágrafo do artigo 114, agora requerida por um terceiro. E aí, digamos, tenha dados sensíveis. A gente já vai ver quais são os dados sensíveis que podem ter no registro civil, né? Mas somente pode ser feito aí com autorização do juiz competente. Aí o titular da serventia vai ter que analisar aquele requerimento, analisar o livro, analisar o registro em si, né, para verificar se há dados sensíveis e concluir pela possibilidade ou não da emissão da certidão inteiro teor para um terceiro. O parágrafo 2º, após o falecimento do titular do dado sensível, as certidões de que trata o caput desse artigo poderão ser fornecidas aos parentes em linha reta, independentemente de autorização judicial. Então, digamos que tenha falecido aí a pessoa, né, que tinha dados sensíveis no seu registro, ela faleceu, e os seus parentes em linha reta, portanto, poderão pedir essa certidão inteiro teor, também sem necessidade de autorização judicial. Então, tanto filhos, quanto netos, quanto mães, pais e avós podem aqui requerer essa certidão sem maiores formalidades. O artigo 115, nas certidões de breve relato, deverão constar somente as informações previstas em lei ou ato normativo, sendo que qualquer outra informação solicitada pela parte constante do registro ou das anotações e das averbações posteriores somente poderá ser fornecida por meio de certidão por quesitos ou por inteiro teor, de acordo com as disposições previstas nesse Código de Norma. Então, as certidões em breve relato, elas têm um modelo padronizado, né? E deve ser observado aí as informações que constam desse modelo padronizado. Não pode constar informações que não sejam aquelas constantes do provimento 182 de 2024, que trouxe aí mudanças no que se refere ao antigo provimento 63. Parágrafo único. Sempre deverão constar do campo destinado às observações a existência de adoção simples realizada por meio de escritura pública, as alterações de nome indígena, a declaração do registrado como indígena, a etnia ou a inclusão de etnia e a alteração de nome em razão da cultura ou do costume indígena. Portanto, nesses casos aqui, não há necessidade não há dados sensíveis, né? Adoção simples por meio de escritura pública, as alterações de nome indígena e todos aqui esses demais dados podem ser fornecidos mediante a certidão. O artigo 116, as solicitações de certidões por quesitos ou informações solicitadas independentemente da expedição de certidões receberão o mesmo tratamento destinado às certidões solicitadas em inteiro teor quando os dados solicitados forem restritos, sensíveis ou sigilosos. Portanto, mesmo que seja a certidão por quesitos, né, que o interessado esteja buscando uma informação específica sobre aquele registro, o tratamento que deve ser dado pelo titular da serventia é o mesmo que se fosse uma certidão em inteiro teor. E aí os parágrafos aqui do artigo 116 trazem alguns dos elementos que são considerados sensíveis no RCPN, né, que é o inciso 2 do artigo 5º da Lei 13.709 de 2018, o artigo 45, o artigo 95 da Lei de Registros Públicos, o artigo 6º e parágrafos da Lei 8.560 e também o parágrafo 7º do artigo 57 também da Lei de Registros Públicos. No que se refere aqui ao inciso 2, é dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso aqui está tudo lá na LGPD, no artigo 5º, inciso 2. O artigo 45 da LRP
a Lei de Registros Públicos trata da legitimação de filho, e o artigo 95 trata da legitimação adotiva. Já o artigo 6º da Lei 8.560 trata da relação do filho que tenha sido gerado de uma relação extraconjugal e por algum motivo conste isso do seu registro, né? Como antigamente costumava se colocar nos registros que era filho ilegítimo e tudo mais. Também o estado civil dos pais e a natureza da afiliação, bem como o lugar e o cartório do casamento. Esses dados aí, eles não vão mais nos registros, né? Porque são dados considerados sensíveis e a Lei 8.560 de 92, desde 92, portanto, já trazia aí disposições nesse sentido. Por fim, acabei não mencionando, né, a questão da normas de alteração de nome ou sexo, no caso de pessoa transgênero, e também outros, aqui o código deixa em aberto, né? Então pode haver outros também dados sensíveis que podem obstar aí a emissão da certidão. E também o parágrafo 7º do artigo 57 da LRP, que trata da alteração do nome em razão de coação. Artigo 117. A emissão de certidão em inteiro teor sempre depende de requerimento escrito, com firma reconhecida do requerente ou com assinatura digital nos padrões CP Brasil, no padrão Sistema Gov.br ou assinatura confrontada com o documento de identidade original. Então veja que aqui a necessidade de um requerimento escrito para emissão da certidão inteiro teor, e esse requerimento ele pode estar assinado tanto por ICP Brasil, né, que é a assinatura qualificada, mas também pode estar no sistema Gov.br, que é a assinatura avançada. E também pode ser assinado, né, diretamente no cartório. Mas quando for eletrônico, aí precisa observar aqui a necessidade do padrão ICP Brasil ou Gov.br. O reconhecimento de firma ele é dispensado quando o requerimento for assinado na presença do oficial ou preposto. Né? Então, se não for feito na frente ali do oficial ou do seu preposto, deve trazer o reconhecimento de firma aquele requerimento. E a forma de recepção desse requerimento pode ser por e-mail, por meio da CRC, que é a Central de Informações do Registro Civil, né, assinados digitalmente e tudo mais, ou por meio do sistema da Gov.br ou então pelo ICP Brasil. O parágrafo 3º, o requerimento de certidão inteiro teor deverá conter a identificação do requerente, o motivo em virtude do qual se requer a certidão, sob a forma de inteiro teor, e o grau de parentesco com o registrado, caso exista, bem como o fato de ser falecido ou não. Então veja que a certidão de inteiro teor ela traz aqui as suas peculiaridades, e o requerimento aí, então, da certidão ele deve vir com a identificação do requerente, o motivo em virtude do qual ele está solicitando. Muito comum hoje é a questão de solicitar uma certidão de inteiro teor para fins de aquisição de outra cidadania, né, italiana ou qualquer que seja. E aí também deve ser mencionado o grau de parentesco com o registrado, caso exista, e o fato dele ter falecido ou não. Parágrafo 4º, a certidão com referência à circunstância de ser legítima a filiação poderá ser fornecida, inclusive a terceiros, independentemente de autorização judicial. Então, a contrário senso aqui nos leva à conclusão de que quando houver referência à filiação ilegítima, então não poderia, né, fornecer livremente essa certidão. Me parece que seria isso aqui. Agora, quando no registro constar a informação de ser legítima a filiação, e praticamente todos os registros antigos traziam essa informação, se era legítima ou ilegítima a filiação, né? No caso, se for legítima, pode fornecer livremente. O artigo 118 não é necessário requerimento ou autorização judicial para emissão de certidão de óbito em nenhuma das suas modalidades. Então, a certidão de óbito tem um tratamento diferenciado. Tanto a em breve relato, quanto a por quesitos e a de inteiro teor podem ser fornecidas sem maiores formalidades. O artigo 119, as restrições relativas aos dados sensíveis elencados pelo inciso 2 do artigo 5º, do que a gente já leu, não se aplicam ao caso de pessoa falecida. O artigo 120, a emissão e o fornecimento de certidão sobre procedimentos preparatórios ou documentos apresentados para a realização de atos no registro civil das pessoas naturais somente poderão ser realizados a pedido do próprio interessado ou do titular do documento, seus representantes legais e mandatários com poderes especiais ou mediante autorização judicial, ou ainda quando o documento solicitado for público com publicidade geral,
e irrestrita. Então, aqui está tratando dos procedimentos preparatórios e também dos documentos apresentados para a realização dos atos. Há um tratamento específico, né, para esse tipo de informação, né, pois somente pode ser fornecido para o próprio interessado, ou então quando esses documentos forem de alguma forma públicos, né? Então, é isso. Então, no caso aqui de um procedimento administrativo para alteração de nome, por exemplo, de prenome, sobrenome, enfim, qualquer situação aqui que enseja a necessidade de um processo administrativo, esses documentos que tenham sido juntados no momento do protocolo, eles não são acessíveis aí por quaisquer pessoas, somente pelo próprio interessado, né? Ou então nessas outras hipóteses aqui previstas. O parágrafo único, após o falecimento do titular, a certidão de que trata o caput poderá ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. O artigo 121 vai falar que é facultado a qualquer interessado, independentemente de justificação de requerimento, realizar buscas nos índices dos registros civis das pessoas naturais, respeitados os emolumentos estabelecidos pelas legislações estaduais. Portanto, as buscas nos índices podem ser realizadas, né, no registro civil sem muitas formalidades. Parágrafo único. A realização de buscas com base em outras fontes, além dos índices de registro dos livros do cartório, somente será autorizado mediante requerimento escrito, fundamentado, sujeito à análise de finalidade pelo oficial do registro civil, de cuja decisão, em caso de indeferimento, caberá revisão pelo juiz competente. Então, aqui a realização das buscas, ela se faz não apenas com base nos índices, mas também com base em outras fontes. E aí vai ser necessário aí um requerimento escrito e a finalidade, né, indicada aí pela pessoa. Qual seria o motivo pelo qual ela está fazendo essas buscas. O artigo 122 fala do edital de proclamas, que conterá tão somente o nome, o estado civil, a filiação, a cidade e a circunscrição do domicílio dos noivos. Então, o edital de proclamas, aí, bem resumido, apenas dados essenciais mesmo para a identificação daqueles noivos. Agora, na seção 14, o registro de imóveis e a proteção de dados. O artigo 123 fala que dependem de identificação do requerente e independem de indicação da finalidade os pedidos de certidão de registros em sentido estrito, averbações, matrículas, transcrições ou inscrições específicas expedidas em qualquer modalidade. Então, no registro de imóveis, diferente do RCPN, que a gente viu que as certidões de breve relato independem até mesmo de identificação, no registro de imóveis é diferente. Todas elas vão requerer aqui a identificação do requerente. Mas no caso das certidões de registros em sentido estrito, averbações, as matrículas, transcrições e inscrições, não dependem da indicação de finalidade, somente da identificação do requerente. O parágrafo 1º fala que depende da identificação do requerente, mas independem de indicação da finalidade, os pedidos de certidão de documentos arquivados no cartório, desde que haja previsão legal normativa específica de seu arquivamento no registro. Então, da mesma forma, o tratamento é igual aqui ao caput, né? Só que aqui estamos falando da certidão de documentos arquivados no cartório, quando haja aí uma previsão legal normativa para o seu arquivamento no registro. Então, como exemplo clássico, as escrituras públicas, né? Elas são arquivadas no registro de imóveis e existe uma previsão legal para esse arquivamento. Então, essas escrituras públicas elas podem ser fornecidas aí mediante a identificação do requerente, não sendo necessária a indicação da finalidade. O parágrafo 2º fala que os pedidos de certidão de documentos arquivados em cartório, para a qual não haja previsão legal específica de expedição, dependem de identificação do requerente e indicação de finalidade, aplicando-se as regras do parágrafo 4º deste artigo. O parágrafo 4º deste artigo vai falar que o oficial pode recusar aí o fornecimento em nota fundamentada, do qual cabe sempre revisão pelo juízo. Então, nesse caso aqui, temos também os documentos que estão arquivados no cartório, porém não há uma previsão legal específica da expedição desses documentos. Então, nesse caso que é necessário não somente identificar o requerente, como também a finalidade, né? Pois é necessário aí que ele tenha uma finalidade legítima para estar solicitando aquelas informações.
Parágrafo 3º, pedidos de certidão de busca e de informações apresentados em bloco, ainda que instruídos com a numeração dos atos a serem certificados, dependem de identificação do requerente e indicação da finalidade. Então, nesse caso aqui, os pedidos em bloco, que são aqueles pedidos de várias certidões, né, de matrículas, por exemplo. Por exemplo, quero todas as matrículas da rua X, né? Isso aí é um pedido em bloco. Então, isso aí tem que ter uma indicação da finalidade, né? Para verificar se a finalidade que a pessoa está buscando está aderente aos princípios e diretrizes da LGPD. E aí, nessa hipótese que eu acabei de mencionar, caracterizada a tentativa de tratamento de dados em desacordo com as finalidades do RI e os princípios da LGPD, o oficial pode recusar o fornecimento em nota fundamentada, do que caberá revisão pelo juízo competente. Esse é o principal artigo do que se refere ao registro de imóveis, e por esse motivo eu pedi para a inteligência artificial fazer um esquema que está aí na tela. Então, nós temos um resumo visual desse artigo 123, né? O caput aplica as certidões de registro, averbações, transcrições, etc. E em que condições pode ser fornecida? Mediante identificação do requerente e não precisa indicar a finalidade. Observações: aplica-se a documentos com previsão legal ou normativa. Da mesma forma, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, quem quiser aqui pausar o vídeo, tirar um print, fique à vontade aqui, porque pode auxiliar aqui na compreensão da LGPD aplicada ao registro de imóveis. Mas voltando aqui para o nosso código, o artigo 124 fala que, ressalvadas as hipóteses que tenham previsão legal ou normativa expressa, como as certidões de filiação de imóveis ou de propriedade com negativa de ônus e alienações, ou outras compatíveis com as finalidades dos registros de imóveis e com os princípios da LGPD, não serão expedidas certidões cujo conteúdo envolva informações sobre dados pessoais extraídos de mais de uma matrícula, assentamento do registro auxiliar, transcrição ou inscrição. Então, em regra, não deve ser expedidas certidões, né, que envolvam informações de dados pessoais extraídos de mais de uma matrícula. Porém, existem as ressalvas do início do artigo, né, falando que naquelas hipóteses em que haja previsão legal ou normativa expressa, certidões de filiação de imóveis, de propriedade com negativa de ônus e alienações e outras previstas em norma. O artigo 125, as certidões dos imóveis que já forem objeto de matrícula eletrônica após a primeira qualificação eletrônica serão expedidas independentemente de indicação de finalidade, em formato nato digital estruturado, contendo a situação jurídica atual do imóvel, ou seja, sua descrição, a titularidade e os ônus reais não cancelados. Então aqui essa é a matrícula eletrônica, né? Depois de ter sido feita a primeira qualificação eletrônica, em que o oficial do registro de imóveis vai verificar todos os registros e averbações que contém naquela matrícula física, né? E vai verificar todos os dados essenciais, né? Ou seja, aqueles ônus reais que não estejam cancelados, a titularidade atual do imóvel, a descrição atual, que às vezes ela acaba alterando ao longo do tempo. Então, essas certidões podem ser emitidas aí sem a necessidade da indicação de finalidade. O parágrafo único diz que a expedição de certidão de atos anteriores da cadeia filiatória do imóvel depende de identificação segura do requerente e indicação de finalidade. O artigo 126, o atendimento a requisições de buscas fundadas exclusivamente no indicador pessoal ou real, pressupõe a identificação segura do solicitante, bem como a indicação da finalidade, de tudo mantendo-se o registro em meio físico ou virtual. Então, aqui no caso de buscas fundadas apenas no indicador pessoal ou real, aí é necessária a identificação do solicitante e também a indicação da finalidade. É muito comum aqui para consultar bens, né, de devedores em âmbito de processo de execução e tudo mais. Então, as pessoas acabam solicitando no registro de imóveis certidões com base no indicador pessoal, né? E aí sim é necessária a indicação da finalidade, bem como a identificação segura do solicitante. O artigo 127 diz que o fornecimento pelo registrador por qualquer meio de informações sobre o registro não veiculadas por certidão dependerá da segura identificação do solicitante e da indicação de sua finalidade, exceto nos casos em que o solicitante figure no registro em questão. Então, mais uma norma específica aqui, né, que é
aqueles registros, a informação sobre registro que não é veiculada de alguma forma por uma certidão, aí precisa tanto a identificação quanto a indicação da finalidade. O artigo 128 fala dos prontuários físicos ou digitais, que contêm os dados de identificação e indicação da finalidade em todas as hipóteses em que essas tenham sido exigidas. Os oficiais devem manter esses prontuários. E o parágrafo único, titular dos dados pessoais solicitados, terá direito a requisitar as informações contidas nos prontuários formados em virtude de busca ou pedidos de informações e certidões para os quais foi exigida a identificação do solicitante e a indicação de finalidade. Seção 15 vai tratar do protesto de títulos e outros documentos de dívida e a proteção de dados. É o último tópico que estudaremos nessa noite. Quer dizer, noite para mim. Não sei que hora que você está assistindo. Agora é terça-feira, 9h34 da noite. Então, o artigo 129 das certidões individuais de protesto deverão constar sempre que disponíveis os dados enumerados no artigo 259, parágrafo único deste Código, excetuados endereço completo, endereço eletrônico e telefone do devedor. Então, nas certidões individuais de protesto, não deve constar aqui o endereço completo do devedor, o seu endereço eletrônico e o telefone, né, até para evitar aí, que ele seja molestado, né, no seu descanso, por exemplo. Então, o artigo 259, parágrafo único, trata aí dos dados que vão constar dessas certidões. Então, o nome do devedor, o CPF, né, o CNPJ, onde que está registrado esse protesto, com tipo, número, folha do livro, etc. Tipo da ocorrência, respectiva data, o apresentante e dados dados do credor aqui, né, com endereço completo, etc e tal. Data e número do protocolo, espécie, número do título, documento da dívida, data de emissão e demais dados. Portanto, não pode conter apenas aqui, né, excetuados, portanto, o endereço completo, o endereço eletrônico e o telefone do devedor. O artigo 130, as certidões em forma de relação sobre inadimplementos por pessoas naturais serão elaboradas pelos nome e CPF dos devedores, devidamente identificados, devendo abranger protestos por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada exclusão ou omissão, espécie do título ou documento de dívida, data do vencimento da dívida, data do protesto da dívida e valor protestado. Então, aqui é a certidão em forma de relação sobre inadimplementos, né, de várias pessoas naturais, elaborada aí pelos seus CPFs e demais dados constantes. Artigo 131. Nas informações complementares requeridas em lote ou em grande volume, poderão constar CPF dos devedores, espécie do título ou documento de dívida, número do título ou documento de dívida, data da emissão e data do vencimento da dívida, valor protestado, protocolo e data do protocolo, livro e folha do registro de protesto, data do protesto, nome e endereço do cartório. Então, todos esses aqui podem constar dessas certidões em lote ou em grande volume, que são muito utilizadas aí pelos Serasa e demais sistemas aí de proteção aos consumidores. O artigo 132, o fornecimento de cópias ou certidões de documentos arquivados na serventia se limita ao documento protestado, propriamente dito, nos termos do artigo 22 da 9492, enquanto perdurar o protesto e dentro do prazo máximo de 10 anos, nos termos do artigo 30 da mesma lei, não devendo ser fornecidas cópias dos demais documentos, salvo para as partes ou com autorização judicial. Parágrafo único. Tratando-se de documento de identificação pessoal, a cópia arquivada somente deverá ser fornecido ao próprio titular, né? Não se pode fornecer o documento de identificação pessoal para outras pessoas que não sejam o próprio titular daquela identificação. Artigo 133. O tabelião de protesto poderá devolver ou eliminar documentos apresentados para protesto ou para cancelamento que forem considerados desnecessários à prática do ato almejado, após adequada qualificação. Agora, o artigo 134. Antes da expedição do edital para intimação do devedor, o tabelião poderá buscar outros endereços em sua base de dados, nos endereços em que outros tabeliões realizarem a intimação, desde que na mesma base da sua competência territorial ou nos endereços eletrônicos a serem compartilhados por meio da SEMPROT, que é a Central de Protestos, bem como nos endereços constantes de bases de natureza jurídica pública e de acesso livre e disponível ao tabelião. Então, antes de
fazer a intimação do devedor por edital, ele deve buscar, né, o endereço atual aí do devedor para evitar aí essa intimação por edital, que é uma intimação ficta. Parágrafo único. A Semprot deverá compartilhar entre os tabeliães os endereços em que for possível a realização da intimação de devedores, acompanhado do CNPJ ou CPF do intimado, bem como da data de efetivação. E, por fim, o artigo 135 fala que a declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto, recebida na forma de modo eletrônico, poderá ser comunicada ao interessado por meio dos correios, das empresas especializadas, do portador do próprio tabelião ou de correspondência eletrônica pela internet ou por qualquer outro aplicativo de mensagem, ficando autorizado o encaminhamento de boleto bancário, outro meio de pagamento ou instruções para pagamento dos emolumentos e das despesas relativas ao cancelamento do protesto. Então, aqui falando da declaração eletrônica de anuência, para cancelar aquele protesto, né? Ela pode ser recebida de inúmeras formas, inclusive por WhatsApp, né? Então, qualquer aplicativo, a norma fala aqui. Então, pela internet, e-mail, WhatsApp, pela central, pela Semprot. Então, todos esses meios são aceitos, né, e eficazes aí para o recebimento dessas declarações de anuência. No que se refere à LGPD, o vídeo acabou ficando bem longo, mas no que se refere à LGPD aplicada aos cartórios e o provimento 149, é isso, uma leitura um tanto quanto corrida, mas o que é essencial, eu tentei enfatizar, vocês deem uma estudada em casa aí, para aprofundar melhor. Leiam a LGPD, infelizmente é uma leitura necessária, também não é muito legal de se fazer, mas pelo menos ali os primeiros artigos para dar aquela... para pegar o espírito da norma, acho que é bastante importante. No mais, a gente volta no próximo vídeo com mais do provimento 149. Obrigado por assistir, deixe seu comentário, sua curtida e até a próxima. Valeu!